Fala galera, aqui quem fala é o Adam, finalmente com a crítica de um dos filmes mais esperados do ano, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Se você gosta de heróis, se você gosta de Homem-Aranha, se você gosta de quadrinhos, não tinha como não estar pelo menos um pouco empolgado com esse filme. Que tem muitas surpresas, teve vazamento, a gente não sabe exatamente do vazamento o que era real, o que não era. Ficava naquela curiosidade, discutindo quem estaria no filme, quem não estaria no filme. E finalmente eu vou falar aqui. É uma visão crítica, mas como todo filme da Marvel tem um pouquinho de coração, e eu devo dizer que não temos nenhum spoiler nesse vídeo, não trabalhamos com spoiler aqui. Homem-Aranha Sem Volta para Casa segue os eventos diretos da pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, onde a gente viu o mistério expondo Peter Parker para o mundo com a ajuda ali do J. Jonah Jameson, do J.K. Simmons, que retorna ao papel depois da trilogia do Sam Raimi. Então agora a gente acompanha um Peter Parker num momento inédito que a gente nunca viu nos cinemas, um Peter Parker que está exposto, toda a mídia, todo mundo sabe quem ele é. E aí, como a gente viu no trailer, quando ele começa a sentir que isso está afetando as pessoas ao redor, ele vai atrás do Doutor Estranho, do Benedict Cumberbatch, pedir ajuda para ele. E aí, quando eles tentam lançar um feitiço que vai ajudar o Peter Parker, algo dá errado ali no feitiço, no multiverso, e vilões que a gente já conhece de outros filmes entram nesta realidade para enfrentar o nosso Menino-Aranha, interpretado pelo Tom Holland. E aqui a gente já pode falar de uma das maiores preocupações sobre o filme. Homem-Aranha 3 tinha 3 vilões e não conseguiu trabalhar bem com todos eles. Espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield também tinha 3 vilões e também não conseguiu trabalhar muito bem. E aqui a gente estava já falando de 5 vilões só pelos trailers, só pelo material de marketing, já sugeria que haveriam 5 vilões. Então a gente fica naquela coisa, puta, é vilão demais, sabe? É muita coisa pra trabalhar num filme, mesmo que seja um filme de 2 horas e meia. Ainda vai trabalhar sobre a identidade, os conflitos do Peter Parker, a gente tem o Doutor Estranho na trama, a gente tem easter eggs a rodo, tem toda a questão do multiverso se abrindo. Então é muita coisa pra trabalhar em um filme de 2 horas e meia. Mas o filme, ele usa isso assim, bem apoiando-se no que o espectador já esperava, sabe? O espectador que assistiu os outros filmes já tem um conhecimento básico de quem é quem, das motivações dos vilões. Então a gente não tem diversas histórias de origem. Esse filme, ele nada mais é do que uma conclusão, ao passo que ele também abre novas portas para o futuro do herói dentro do MCU. Então até mesmo a comparação com Vingadores Ultimato, ela existe ali porque são 2 filmes com um tom muito épico, com um tom grandioso, easter eggs, etc. Mas são filmes que trabalham numa escala completamente diferente. O Vingadores Ultimato, ele bate ali de uma forma muito grandiosa, ele é um clímax, sabe? Você não consegue assistir ele isoladamente dos outros 20 e tantos filmes da Marvel. Ele é realmente a parte de uma história. O que a gente encontra em Sem Volta para Casa parece ali no mesmo estilo de ser uma parte de uma história, um novo capítulo, né? Mas a gente consegue ver que ele funciona de uma forma grandiosa, ele funciona como um épico, mas ele não é aquela coisa voltada ali para o universo, é voltado para o íntimo, é voltado para o pessoal e voltado pro protagonista, pro Peter Parker do Tom Holland, que tá ali redescobrindo o que é ser um herói e principalmente o que é ser o Homem-Aranha. Acho que a própria narrativa ali, o arco dramático dos vilões, ele funciona muito bem como extensão do arco do Tom Holland. Ele foi mal recebido quando ele chegou no MCU, muita gente não gostou de algumas adaptações que, ao meu ver, são necessárias, porque ele entra num universo que a gente já tem outros heróis estabelecidos, a gente já tem Vingadores como equipe estabelecida, então não daria pra gente jogar ali um moleque no meio e tratar toda a opinião pública em cima dele, falando só mal dele, enquanto os Vingadores são amados. Então, existem adaptações que alguns fãs torceram o nariz, eu entendo também, apesar de que pra mim funcionam, porque, o Tom Holland, ele tá ali junto com o Tony Stark, ele tem sempre um mentor, alguém pra ajudar ele. É um garoto, é uma versão muito mais jovial do Homem-Aranha comparado aos outros filmes. Então ele comete alguns erros, apesar dele trabalhar em cima da responsabilidade. A gente nunca viu a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades". A gente meio que trabalha o próprio primeiro filme dele, né, todo Longe de Casa, é todo um arco para descobrir e reforçar a questão da responsabilidade. Então, nesse momento, a gente tem o Sem Volta para Casa, que é um filme que olha muito mais para um aspecto intimista do herói. Agora ele não tem Tony Stark, não tem todo aquele apoio da SHIELD, Nick Fury, etc. Ele é só o garoto e ele tá sozinho no pior momento, porque ele acabou de ser exposto pro mundo. A gente trabalha ali uma narrativa que ela busca no passado uma reconciliação pro presente e pro futuro. E acho que aí funciona bem quando você traz os vilões antigos, porque a trama em si gira um pouco em torno disso, gira um pouco em torno do que tá no passado, dessa nostalgia, né, dessa coisa que
A gente já conhece, a gente já esperava, a gente já tinha uma expectativa, mas é um filme que eu acho ele bem centrado dentro dos conflitos do Homem-Aranha. Por isso, ele é um filme que ele funciona, ele tem um amadurecimento, e na verdade, se a gente comparar todos os 3 filmes do Homem-Aranha no MCU, Sem Volta Pra Casa é definitivamente o filme mais maduro do personagem. Antes de eu continuar, eu vou só te pedir uma coisa. Se você ainda não deu like, deixa um like no vídeo. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal se você está curtindo. E é isso. Voltando à crítica, a gente tem bastante personagem. A gente tem os coadjuvantes que a gente já aguarda, né? Já esperava. Tia May, a MJ da Zendaya, Ned Leeds, o Happy Hogan. A gente tem o Doutor Estranho e a gente tem pelo menos 5 vilões que já estavam mostrados ali nos trailers e nos pôsteres, etc. Então é muita coisa pra trabalhar e o filme ele usa muito ali uma camada, e cria uma camada de easter eggs ali pra gente ficar fascinado, a gente que é fã vai ficar deliciado com música, com cenas ali que remetem a cenas de outros filmes, com os diálogos. A gente vai ficar tão fascinado com isso que a gente não vai ficar olhando o que está embaixo dessa camada de easter egg, que são alguns probleminhas, algumas conveniências. Então assim, eles trazem só alguns vilões. Por que eles trazem especificamente estes vilões, sabe? É conveniente pra trama serem estes personagens. A gente não fica se questionando, o próprio filme não vai atrás de responder todas as questões. Mas eu vejo isso de uma forma positiva porque o filme está focado ali em amadurecer, preparar o Homem-Aranha para deixar ele numa versão mais próxima do que a gente conhece do herói. Aquele herói que tá sozinho, que não tem um backup, que tem o uniforme costurado em casa, sabe? Aquela versão que a gente ainda não tinha visto no MCU. Pelo menos não totalmente. E aí a gente pode até entrar na questão do tempo, né? O filme ele tem uma duração muito grande, ele trabalha muita coisa de uma vez. Eu acho que ele escolhe bem o que ele vai trabalhar, ele escolhe bem as lutas que ele quer lutar ali, o que ele quer desenvolver. Mas sempre, como eu falei, focando na narrativa do Tom Holland. A gente não sabe se esse vai ser o último filme do ator. Já rolam boatos aí de que a Sony e a Marvel vão continuar trabalhando com o Tom Holland numa nova trilogia, o que, ao meu ver, faz todo sentido com o final aqui. É um final que ele deixa opcional, assim, a Marvel, se quiser encerrar o arco narrativo do Homem-Aranha, vai funcionar, mas se ela quiser continuar, vai funcionar muito bem também. Então é um filme que ele dá essas duas brechas, mas ele é bem focadinho. Ele não é um filme que, por incrível que pareça, ele não é um filme sobre a Marvel, sobre o multiverso. Ele é mais uma celebração do próprio herói. Sendo uma celebração do próprio herói, é legal ver como o John Watts ele segue alguns preceitos ali, como a própria questão dos grandes poderes trazerem grandes responsabilidades, de uma forma que a gente não tinha visto nos outros filmes. Então, Sem Volta Pra Casa é sim um filme de consequências. É um filme que traz uma carga dramática muito mais forte do que os outros filmes, principalmente do Longe de Casa, que eu acho que é o mais fraco da trilogia, que se perde demais, ele tem muita coisa ali trabalhando dentro de si, tirando um pouco do foco do próprio personagem do Tom Holland. Sem Volta Pra Casa comete esse mesmo erro no sentido de tirar um pouco do foco. É um filme que ele trabalha o amadurecimento do Peter Parker, mas ele não tá sempre ali em evidência porque existem os vilões, existe o Doutor Estranho, personagens que vão tomando ali um pouco desse protagonismo. É até menos do que eu pensei, é bem feito, mas ainda fica um pouco desse incômodo, porque eu acho que ele deveria ser completamente essa celebração do Tom Holland. Dito isso, é um filme que ele é muito feito para fã, como eu falei, ele depende muito dessa camadinha de easter eggs para ele funcionar o máximo possível. Se você é uma pessoa que acompanhou os outros filmes do Homem-Aranha, ou se você gosta dos quadrinhos, provavelmente você vai se emocionar, você vai ficar emocionalmente ligado a esse filme, como a gente fica emocionalmente ligado em Vingadores Ultimato, que também tem lá os seus defeitos, mas ele funciona como essa homenagem, funciona como algo mais sentimental. E Volta Pra Casa, então, acaba sendo esse filme com esses probleminhas também, mas ele funciona tão bem nesse sentido de empolgar, nesse sentido de trazer um sentimento à tona, de trazer uma paixão que a gente tem pelo personagem à tona, que ele funciona muito bem por isso. Se conecta ao espectador, ele traz elementos nostálgicos, ele traz elementos novos e ele aponta um futuro muito interessante para o personagem do Tom Holland, inclusive a cena final do filme, não entrando em spoilers, é claro, mas a cena final do filme talvez seja um dos meus momentos favoritos do Tom Holland no papel. É simplesmente lindo, é simplesmente legal ver aquilo acontecendo, é simplesmente, para quem tem o contexto ali, para quem leu ou para quem viu os filmes anteriores, aquela cena ela traz um significado muito forte pro personagem. Como eu falei que eu não posso entrar muito em detalhes aqui, porque eu estaria entrando em spoilers. Dito tudo isso, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa pra mim foi uma experiência muito emocionante, foi bem forte, foi um filme com o qual eu me conectei emocionalmente e pra mim ele funciona muito bem, apesar de eu ainda conseguir notar esses probleminhas. Então pra mim leva aí 4 estrelas
pra mim, bem dadas. Eu cogitei aumentar um pouco a nota, mas não, acho que 4 estrelas ali, principalmente por ele estabelecer uma conexão emocional que há muito tempo eu não sentia no cinema. O próprio Ultimato ele ainda é mais forte pra mim, mas eu gosto muito de como esse filme ele fala comigo de uma forma muito pessoal, ele fala comigo muito ali pela minha própria paixão pelo personagem, ele fala sobre o que é ser Homem-Aranha, sobre a sina e sobre a bênção que é ser o Homem-Aranha. Então é isso, pessoal. Se você curtiu e ainda não deixou o like, vou pedir novamente, deixem um like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até a próxima.